Estimados irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, o ano litúrgico da igreja, que não acompanha o ano civil. O ano civil encerra no dia 31 de dezembro e se inicia no dia 1º de janeiro. Já o ano litúrgico não. O ano litúrgico da igreja termina no próximo domingo, que seria o 34º domingo do tempo comum, porém, este último domingo do tempo comum, nós celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, a solenidade de Cristo Rei. E assim encerraremos o ano litúrgico das celebrações da igreja. E no outro domingo, então, nós iniciaremos um novo ano litúrgico, um novo ano da liturgia, com o tempo do Advento, marcado por 4 domingos que antecedem a celebração do Natal. E depois vamos viver todo o ano litúrgico novamente. E é comum que no final do ano litúrgico, no encerramento do ano litúrgico, a igreja nos coloque temas que dentro da teologia da igreja nós chamamos de novíssimos. Novíssimos quer dizer as últimas coisas. Portanto, nós vamos ouvir agora nos próximos 4 domingos, tanto no final do ano litúrgico, como no início do novo ano, no início do Advento, nos preparando também para o Natal. Mas nós vamos ouvir então acerca de temas relacionados ao céu, ao inferno, ao juízo, as últimas coisas, ao final, o final ou a finitude, não a finitude, mas o final da nossa história, o final dessa realidade terrena, humana, e acerca também da vinda do Senhor, já que nós vamos nos voltando mais para o final do ano, iniciando o tempo do Advento, vamos nos preparar para celebrar a primeira vinda do Senhor, que se deu pela encarnação. A igreja nos convida também a refletir sobre a segunda vinda. Se numa primeira vez o Senhor veio de forma humana, o Senhor veio revestido da humanidade como homem, sabemos que um dia Ele voltará vitorioso, glorioso, de uma forma gloriosa, revestido da glória do céu, ressuscitado como está à direita do Pai. E nós veremos, nós contemplaremos a sua glória. Na semana passada ainda, Jesus dizia no Evangelho, olha, Jesus não vai vir num determinado lugar, mas a glória de Deus se manifestará como um relâmpago, de um extremo ao outro da terra, e todos contemplarão esta glória. O que Jesus quer dizer com isso? Que esta glória, todos participarão, todos o verão. E hoje então, as leituras, sobretudo o Evangelho, nos coloca diante desta reflexão acerca do fim, do final. Jesus convida os discípulos a não ter medo, mas enfrentar as dificuldades, enfrentar as incompreensões, as perseguições com confiança, perseverando na fé até o fim. Meus irmãos, Jesus não fala do fim do mundo. Aliás, nunca se falou do fim do mundo. Jesus fala do final dos tempos, de um tempo. Jesus fala então de um final de um tempo, portanto de uma realidade. Por isso Jesus fala que haverão calamidades, haverão guerras, revoluções, que muitos ficarão uns contra os outros, que os discípulos serão perseguidos, alguns serão mortos por causa do seu nome. Porém, Jesus diz, ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Porque qual é o fim? Primeiramente, a realidade do fim do mundo não deveria nos amedrontar, não deveria nos assustar. Até porque nós já passamos, Dizia a mãe de Ná que o mundo acabaria no ano 2000.
Quantos de nós não ficamos com medo do final do ano 2000? Alguns nem saíram de casa à meia-noite, quando virou de 99 para 2000, né? De medo, né? E a mãe de Ná, na verdade, é uma mãe de nada, porque já se passaram 22 anos após o final, o fim do mundo, que ela dizia que aconteceria, não é? E outros que vieram, e outros que virão. Jesus diz isso: cuidado com os messias, né? Os messianismos. O que é um messianismo? Pessoas que virão falando em meu nome, que usarão o meu nome, que virão dizendo sou eu. Olha só, dizendo sou eu, mas não sou eu. Cuidado, estejais atentos. E como que nós podemos então estar atento diante dos falsos messias, né? De um falso messianismo, ou seja, uma falsa pregação, né? Que nos vem muitas vezes, que já veio, que nos vem hoje e que virá sempre. Como? Né? A partir do próprio Jesus, a partir daquilo que Ele mesmo nos ensina. Portanto, Jesus fala de um final, né? O final de uma história, o final dos tempos. E qual é o fim? Né? O fim não é ruim, não está falando do fim do mundo, mas do fim dos tempos, o que é bem diferente. Tempo no sentido de exatamente o que diz a palavra, de um tempo, portanto, de uma realidade. E Jesus nos fala então que ainda não será o fim, porque o fim na verdade é Ele. Eu sou o alfa e o ômega, em grego o princípio e o fim. Portanto, o fim é bom, o fim é o próprio Jesus. Por isso Jesus pede uma perseverança, Jesus pede uma constância. Jesus diz que nós não devemos nos deixar abater pelo desânimo, das incompreensões, das perseguições. Jesus diz que nós não devemos nos deixar amedrontar, desanimar pelos dramas, os dramas humanos, nem mesmo pelas calamidades naturais. A gente pode até ficar apreensivo. Quem de nós não fica apreensivo quando vai chegando, por exemplo, o verão? A gente percebe que no verão as chuvas são mais fortes, as enchentes são mais recorrentes, né? Eu mesmo peguei trauma de chuva depois que cheguei aqui na matriz, né? Porque quando chovia, no final do ano, eu falava, meu Deus, vai cair a igreja, né? E eu ficava lá na minha casa pensando, vai cair a igreja, né? Agora, graças a Deus, depois da reforma, né? No telhado, nas calhas, etc., então a gente fica menos preocupado, né? Mas as calamidades, elas acontecem, né? Os acidentes acontecem, e essas coisas podem até nos deixar apreensivos, mas Jesus diz para nós não termos medo, não termos medo de nada, porque o fim ainda não será o fim, porque o fim é Ele, né? O final é o próprio Jesus, o final da nossa vida, o final da nossa existência, o final da nossa história termina nele. Portanto, o fim, meus irmãos, não é ruim. O fim não é uma realidade do nada, uma realidade cruel, né? Desastrosa. Muito pelo contrário. O fim é a salvação dos homens. O fim é a realidade que nos espera e da qual nós buscamos. E assim também nas coisas da própria vida. O fim sempre é bom. Quando a gente está fazendo uma faculdade, qual é o melhor tempo? O fim da faculdade, o fim de um projeto, né, que nós queremos realizar. Portanto, o final, né? Vamos começar agora a Copa do Mundo. Quem de nós não torcemos? Aliás, já foi mais, né? A gente percebe que agora já não é tanto, mas quem de nós não torcemos para chegar na final? O final é onde nós queremos chegar, porque o fim é bom, o fim é realizador, o fim é sempre a conclusão de um objetivo, a meta alcançada, o ideal alcançado, né?
Portanto, Jesus diz: levantai a vossa cabeça, porque ainda não será o fim, porque o fim de toda uma realidade será o próprio Jesus. Por isso Jesus pede de nós o quê? Perseverança. E por isso ele encerra o Evangelho dizendo: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. É permanecendo firmes até o fim que vocês ganharão a vida eterna. Como permanecer firmes até o fim? Como a gente não se perder no meio do caminho? Como a gente não se deixar levar e perder o fim, perder o final, né? Jesus diz para perseverar, para permanecer firme. E aqui nós poderíamos resumir essa expressão de Jesus em 4 ações, em 4 atitudes. A primeira delas, o discernimento. Jesus convida-nos ao discernimento. Olha, cuidado, haverão aqueles que chegarão dizendo que sou eu, haverão aqueles que chegarão dizendo que é o fim, haverão aqueles que dirão isso e aquilo. Cuidado, estejais atentos. Portanto, aprendam a discernir. Meus irmãos, nunca foi tão importante o discernimento como hoje. É ou não é verdade? A gente abre a internet, informação de todo lado. Quem está falando a verdade? O que realmente é verdadeiro, verídico em tudo isso? O que realmente está acontecendo? O que realmente é a realidade? Devo me preocupar? Não devo me preocupar? Isso é história de alguns? Isso é uma realidade? Será que não é alguém que está tentando dizer alguma coisa que não pode dizer? Enfim, a gente fica perdido, não é verdade? Portanto, nunca o discernimento foi tão necessário como hoje. O discernimento acerca das realidades que estamos vivendo, seja no mundo da política, no mundo social, seja no mundo moral, seja no mundo religioso. Nunca foi tão difícil para nós, né, vivermos, né, a nossa fé, vivermos a verdade como hoje, né? Portanto, Jesus pede discernimento. Como discernir? A partir daquilo que Ele mesmo nos diz, a partir da sua palavra, a partir do seu Evangelho, a partir da doutrina verdadeira, a doutrina real, a doutrina da igreja há mais de dois milênios, né? E não simplesmente nos deixarmos levar pelas interpretações, né? Cuidado com as interpretações, não se deixar levar pelas ideologias. O que é ideologia? Uma ideia que se torna dogma, que se torna verdade. Cuidado, porque mesmo que todos estejam dizendo algo, nem sempre aquilo é verdadeiro. Nem tudo que todo mundo diz é verdade. Pode ser que ninguém faça e a verdade continua sendo a verdade. Pode ser que todos estejam mentindo e ainda assim a verdade sempre será a verdade. No âmbito moral, não é porque todo mundo está fazendo que agora pode, que agora é permitido. Cuidado, porque nem tudo que todo mundo faz é permitido. O pecado continua sendo pecado, não muda, né? Os princípios da nossa fé sempre são intactos, ninguém muda, nem o Papa muda, né? Nem o Papa. Os princípios da nossa fé são intactos, né? Portanto, discernimento. Depois, coragem. Jesus diz: olha, no mundo vocês terão muitas tribulações. Jesus falou no Evangelho hoje de várias coisas que acontecerão, mas ainda não será o fim. Portanto, coragem. Eu venci o mundo. Não tenham medo, coragem, né? Então, ter coragem, não se deixar vencer pelo desânimo, não se deixar vencer pelo medo. O medo, ele é até bom, né? Porque ele nos faz estar mais atentos, mas não no sentido de nos acomodarmos, nos fecharmos, fugirmos, mas coragem. Depois, conforto, porque a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, as ações de Jesus nos confortam.
Uma das cenas que mais nos chama a atenção no Evangelho é aquela cena em que Jesus está no barco com os discípulos e o mar, em uma tempestade, o mar numa turbulência terrível e a barca quase que virando, e os discípulos apavorados, desesperados, e Jesus, como que ele está? Diz o Evangelho, dormindo, recostado sobre um travesseiro, né? O evangelista faz questão de usar essa expressão, que Jesus dormia recostado no travesseiro, no barco, e a barca virando. O que o evangelista, o que quer dizer isso, meus irmãos? Só Deus pode nos dar esse conforto, o conforto da alma, o conforto de quem confia no Senhor, mesmo diante da tempestade do mundo. O mundo pode estar acabando lá fora, mas nós estamos confortáveis, porque nós sabemos em quem nós acreditamos, né? Nós acreditamos no Senhor, e nós sabemos que, mesmo que o mundo esteja caindo lá fora, mesmo que o mundo esteja acabando, ainda não é o fim, porque o fim é Jesus, né? O fim é Jesus, e isso nos conforta. Portanto, discernimento, coragem, conforto e esperança. Esperança que não decepciona, porque quando nós esperamos em alguém, quando nós esperamos em alguma coisa, o que acontece quando aquilo não se realiza, ou quando a pessoa muitas vezes faz o contrário do que nós esperávamos? Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós nos entristecemos, né? A gente fica até doente, não é verdade? Portanto, maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Portanto, a nossa esperança está nele. Por quê? Porque o fim é ele. É exatamente isso, meus irmãos, que a liturgia de hoje nos ensina. Ainda não será o fim, porque o fim é Jesus. Portanto, procuremos viver um bom discernimento, com coragem, confortados pela presença do Senhor e procurando sempre esperar nele, porque nele está a vida eterna. Portanto, como o próprio Jesus nos pediu e nos pede hoje, permaneçam firmes, porque é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Assim seja. Amém.